com ela. Eu não posso almoçar com a minha mãe uma vez por semana. Se a minha mãe viver mais 40 anos e eu tiver 1 hora de almoço com ela uma vez por semana, eu vou viver o quê? Mais 24 dias com a minha mãe? Se eu contar 24. Só sobre trabalho, eu acho, sabe? Eu falo, às vezes você fala os sims que você precisa, que você acha que você precisa falar, porque ele também tem uma dificuldade de achar que você está ofendendo ao dizer não, né? E não é uma frase super completa, as pessoas deveriam normalizar você dizer quer ir, não. Por que a gente tem que falar não? Porque... E você tem que pensar numa desculpa ou mandar uma mentira, né? E o que eu percebi é que o Paulo passava pouco tempo com o pai dele, que ele ama. O Paulo passava pouco tempo com a mãe dele morava em Marília. A gente estava aqui, era impossível para o Paulo viajar para Marília. Eu falei, poxa, quanto tempo mais? Eu faço essa conta. E eu dou uma aula de gestão na pós-graduação que eu falo, façam uma conta muito simples. Quando a gente fala de gestão de tempo, gestão de agenda, faça uma conta muito simples. Quantos anos tem a sua mãe? Vamos considerar a longevidade. Quantos anos mais viveria a sua mãe? Quantos dias do mês você fica com a sua mãe? Por quanto tempo? A maior parte das respostas são, eu almoço com a minha mãe uma vez por mês. E eu fico 3, 4 horas com ela. Eu falo, seria 4 dias por mês. 4 dias inteiros. Você passa 4 dias inteiros com ela, agora, 24 horas com ela. Agora, porque eles estão com o apartamento Santos, a gente vai lá e a família a gente e fica 4 dias. Não, você passava meses, às vezes, sem eu ver. E a maioria das pessoas vive dessa forma, né? E eu fico pensando, a minha mãe é a mulher que eu mais amo nessa vida. E eu vou falando sim para um monte de gente que eu não amo tanto como a minha mãe. E eu não posso almoçar com ela. Eu não posso almoçar com a minha mãe uma vez por semana. Se a minha mãe viver mais 40 anos e eu tiver 1 hora de almoço com ela uma vez por semana, eu vou viver o quê? Mais 24 dias com a minha mãe? Se eu contar 24 horas? Percebe? E eu comecei a fazer essas contas para ele, falar, a gente precisa trazer sua mãe para perto, sua mãe precisa morar... Sabe quando você desce do consultório, sobe outro elevador e tá com a sua mãe? Tem que ser assim, porque assim você vai ver sua mãe a hora que você quiser. A gente precisa conseguir estar mais com as crianças, porque a gente precisa criar memórias para as crianças. Não, meu pai e minha mãe trabalhavam muito, eles eram muito trabalhadores bem-sucedidos. E o que mais que a gente pôde deixar ali, sabe? E eu vi que a gente, por amar o que faz, e por aquilo, a gente, sim, tá bom, sim. A gente se viu num momento em que era muito sim para um monte de gente que a gente nem conhecia, sem perceber quantos nãos a gente estava dizendo. Vocês vêm almoçar aqui? A gente não pode. Vocês vão vir no aniversário? Não dá. Quantos não? E esse não, como que a gente se sente mais confortável em dizer esse não? Percebe? Como que a gente fala não dá porque eu vou trabalhar? Ok, desculpa, prefeita? Exato. Ninguém mais questiona. Não dá porque eu vou trabalhar. É verdade. Quando você fala que vai trabalhar, ninguém te questiona. Se você fala, eu quero ficar com meu filho, fala, eu acho que ele não ou quando gosta você fala, você pode vir trabalhar e você fala, eu vou declinar o convite porque eu vou passar a tarde com meu filho. Não soa tão natural para as pessoas quanto eu não posso ir porque eu trabalho nesse dia. Sabe? E aí eu comecei a falar para ele, eu falei, a gente trabalhou com uma intensidade muito grande desde muito cedo, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos. E eu falo para ele, eu falei, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos e trabalhar na intensidade que eu trabalhei, porque eu não queria conhecer Veneza com 82 anos dormindo na gôndola, entendeu? Eu queria estar acordadona, curtindo.